Olá pessoal do terceiro ano A, como vocês estão? Tudo bem? Vamos fazer o nosso primeiro vídeo para o ano de 2021, baseado na aula do dia 17 de fevereiro, lá no Centro de Mídias. O assunto que a professora tratou lá é esse que está aí, é a racionalização de denominadores. A gente precisa entender do que nós estamos falando. Se nós estamos falando de denominador, nós estamos falando de frações. E a racionalização tem a ver com número racional. Então, a expressão racionalização de denominadores, numa linguagem mais simples, significa pegar um denominador que conte com um número irracional e vamos dar um jeito de fazer aparecer nesse denominador um número racional. Na realidade, até mais do que racional, um número inteiro, né? Todo número inteiro é um número racional também, além das frações, obviamente. Mas aí o objetivo é mais eliminar o denominador irracional e obtermos um denominador racional. Nesse conteúdo, nessa parte da matemática, quase sempre nós estamos falando da presença de números no formato de raízes quadradas ou outros tipos de raízes no denominador. E nós queremos fazer o seguinte, nós queremos transformar esse denominador, que é irracional, num número racional. Só para você lembrar, então, o que são números irracionais, a gente pode simplificar que toda raiz quadrada de número natural, por exemplo, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 4, raiz de 10, ou é um número inteiro, no caso, por exemplo, a raiz de 4 é 2, número inteiro. Agora, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 6, raiz de 7 e assim por diante, a maioria, né, das raízes dos números naturais não tem solução inteira, e nesse caso ela é irracional. O que é um número irracional? É um número que é decimal, tem vírgula, no caso as decimais à direita da vírgula, infinitas e não periódicas, né? Elas são infinitas e vão aparecendo em uma ordem aleatória. Mas vamos aí para o nosso problema, que é o seguinte, ó. Para que um exercício com resposta fracionária, vou pegar aqui então a nossa lanterninha, né? Tá aqui a lanterninha. Para que um exercício com resposta fracionária tenha uma única resposta, é necessário, quando for o caso, substituir um denominador irracional por um número racional. Nós vamos tirar, né, sumir com a irracionalidade e colocar lá um número racional. Entenda-se aqui, na prática, um número inteiro. Vamos tirar um irracional e colocar um inteiro. Muito bem, né? Então vou explicar rapidamente o porquê que a gente tem que fazer isso aqui, ó, racionalizar denominadores. Se por acaso você chega, após resolver um exercício, a uma fração, qualquer que seja a fração, com denominador racional ou não, você tem que simplificar esta fração. Por quê? Porque, por exemplo, vamos supor que você chegou à conclusão que a resposta é 5 décimos. Ora, 5 décimos é a metade, 5 é a metade de 10. Então, a fração 1 sobre 2, meio, né, 1 sobre 2, representa 5 décimos. Então, a gente é obrigado a procurar lá nas respostas, ou a dar como resposta, 1 sobre 2, e não 5 sobre 10. Então, isso não é uma racionalização de denominadores, não é algo excepcional. A gente já faz isso desde as séries iniciais, né? Muito bem, então, vamos seguir aqui a nossa aula. Veja a fração a seguir, vai aparecer aqui embaixo daqui a pouquinho.
Observe que no denominador encontra-se um número irracional, uma raiz. Para atender a essa exigência, ou seja, não ter número irracional no denominador, é necessário substituir a raiz quadrada de 3, que é o que vai aparecer aqui. Aliás, já vamos fazer aparecer, pronto. Substituir essa raiz quadrada de 3 aqui, ó, por um número racional. Na realidade, como estamos insistindo, é por um número inteiro. Vai sumir o raiz de 3 daqui e vai aparecer um número inteiro. E isso, é claro, sem mudar o valor da fração. A fração 2 sobre raiz de 3 vai aparecer num outro formato, mas equivalente a 2 sobre a raiz de 3. Observe o denominador irracional. Aqui, ó, raiz de 3 é um número irracional, ok? Então esse é o problema. Quando nós chegarmos a um resultado desse tipo aqui, ó, que eu estou mostrando, você tem que racionalizar. O que significa racionalizar? Eliminar o raiz de 3 e fazer aqui aparecer um número racional. Vale dizer, na prática, um número inteiro. Vamos ver como é que nós faremos isso. As racionalizações ocorrem de acordo com alguns casos. Eu não sei se ficou claro lá para vocês no dia da aula, mas é necessário que você entenda isso. Deixa eu pegar aqui de outra cor, uma cor amarela aqui, para ficar mais visível. Aqui, ó. São casos, né? Alguns casos. Não é que toda racionalização segue o mesmo jeito. Isso é uma infelicidade, né? Vocês vão ter que aprender, ou reaprender, né? Porque isso é um conteúdo das séries iniciais, das séries finais do ensino fundamental. Vão reaprender e vão ver de novo através de alguns casos, né? Por isso que vocês tiveram uma certa dificuldade de acompanhar aquela aula que foi um pouco corrida, ou bastante corrida, e vocês postaram aquelas dúvidas lá no chat. Bem, voltamos aqui com a lanterninha, a apontadora laser. Então, é necessário observar o exercício para seguir o esquema do caso em questão. Então, são vários casos, alguns casos, não são muitos, mas eles não são todos iguais. O caso mais comum e mais simples é quando no denominador ocorre apenas uma raiz quadrada, como no exercício A da aula do dia 17/2 no Centro de Mídias, que me foi passado por uma aluna da sala, porque eu não vi o comecinho do vídeo. Aliás, vi, mas não copiei, né? Depois alguém me passou. Então vejamos aqui como é que nós tratamos esses casos mais simples. Nesses casos, nós multiplicamos tanto o numerador, que é o de cima, quanto o denominador, que é o de baixo, exatamente pelo irracional, né, pela raiz, que está no denominador. Nesse caso, no caso do exercício A, é a raiz de 3. Siga comigo aqui os cálculos. Olha só, o exercício proposto era esse, ó, 2 sobre raiz de 3. O exercício A. 2 sobre raiz de 3. Então, o que está dizendo aqui? Que quando você tem 2 sobre raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, nós vamos multiplicar o de cima e o de baixo justamente por esse camarada aqui, ó. Justamente por esse. Então, o que nós temos que fazer já está aqui, na nossa frente, ok? E por que eu tenho que multiplicar em cima e embaixo? Justamente para manter a proporção, né? Para que nós não tenhamos como resultado um número, uma fração não equivalente a essa. Nós temos que manter a equivalência. Então, o que nós temos que fazer aí? Fazer isso, ó, multiplicar o de cima e o de baixo por raiz de 3. Observe que esse valor aqui, ó, raiz de 3 sobre raiz de 3, quando nós dividimos um número por ele mesmo, o resultado é sempre 1. Então, aqui onde você está vendo raiz de 3 sobre raiz de 3, isso aqui é, na verdade, o número 1. Né? Está escondido aqui, ó, nessa parte. Vou pegar a lanterninha novamente, vem aqui, lanterninha está aqui, ó. Olha só,
isso aqui, ó, equivale a 1. Por quê? Estou dividindo raiz de 3 por raiz de 3. Divida dois números iguais entre si. 2 dividido por 2 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. Então, raiz de 3 sobre raiz de 3 dá 1. Então, veja que quando isso justifica eu multiplicar por raiz de 3 sobre raiz de 3, porque eu não estou alterando o valor dessa expressão aqui da frente, porque eu estou multiplicando ela por 1, e 1 é o elemento neutro da multiplicação, se é que você está me entendendo. Então, nós vamos multiplicar 2 sobre raiz de 3 por 1, mas o 1 nesse formato aqui, ó. Professor, poderia ser raiz de 2 sobre raiz de 2? Poderia, só que você ia ver que não ia racionalizar o denominador raiz de 3. Tem que ser o raiz de 3, não pode ser o raiz de 2, nem o raiz de 5, nem o raiz de 4, tem que ser o mesmo aqui. Por quê? Vamos ver por quê. Vamos ver aqui para o próximo passo. Olha só, vamos fazer os cálculos aqui, né? Vou pegar a caneta de novo, ó. 2 vezes raiz de 3 dá 2 raiz de 3. Aqui, ó, tá aqui, 2 raiz de 3. Então, o produto da parte de cima é moleza fazer. Agora, veja só, embaixo vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Né? Então, em cima já está resolvido. Agora, embaixo, nós ainda precisamos lembrar que raiz de 3 vezes raiz de 3 vale quanto, hein? Vale exatamente 3. Por quê? Raiz de 3 vezes raiz de 3, pelas regras da raiz de 9, e raiz de 9 é 3. Ah lá, observe que obtivemos um número inteiro no denominador. Professor, não estou entendendo nada do que está acontecendo aí, então vou te explicar. Esta fração e esta fração são duas frações equivalentes. Uma vez que a gente utilizou, para chegar nessa última, nós utilizamos o produto por 1, travestido aqui de raiz de 3 por raiz de 3, né? Quer dizer, vestido de raiz de 3 por raiz de 3. Fizemos as continhas e chegamos aqui. Então, essas duas expressões, essas duas frações são equivalentes, só que esta, olha só aqui embaixo no denominador, não temos uma raiz. Ô professor, mas apareceu aqui em cima, então em cima pode, embaixo não pode, viu? Então em cima pode, embaixo não pode. Não pode o que, professor? Não pode ter raiz. Embaixo não pode ter raiz, em cima pode. E se já tivesse raiz aqui, nem iríamos dar bola para ela, né? Ia ficar lá em cima do mesmo jeito. Passemos então, espero que você tenha entendido, passemos então para o próximo. Bem, então no exercício B, nós temos um denominador irracional, mas ele não é raiz quadrada, é raiz quíntupla, ou também chamada de raiz de índice 5. Pode ver lá no exercício que tem o índice 5, o número 5, ali do lado esquerdo, acima do sinal de raiz. Nesse caso, é mais fácil passar o denominador na forma de potência, aqui tem um erro, é de expoente fracionário, ok? Então, você precisa lembrar que toda raiz, ela pode ser escrita na forma de um expoente fracionário. Professor, não entendi isso aí não. Então vamos lá, ver como é que funciona isso. Aqui vou pôr aqui um exemplo, lado esquerdo aqui, ó, direito aqui, ó. 5 elevado a 2 terços. Isso aqui é né, lógico que esse 2 terços é um numerinho menor que fica ali em cima, né? Mas escrever com o mouse fica meio difícil. Mas você entendeu, é 5 elevado a 2 terços. Então aqui nós temos uma potência com expoente, né, não é índice, é um expoente fracionário. O expoente, em vez de ser 4, 8, 5, 0, ou menos 3 também, que você sabe que pode, né? Ele é uma fração. Quando isso aqui acontece, significa que essa expressão veio de uma raiz, né? Então, dito isso, vamos limpar aqui e vamos continuar a explicação. Vamos lembrar como que passamos, então, de uma raiz para uma potência, de novo aqui não é índice, é de expoente fracionário.
Olha com o índice aí na cabeça, né? E eu não quis e não quero revisar todo o vídeo por causa disso, né? Vocês me perdoem aí. Então vamos lá. Vamos falar aqui algumas palavras, alguns termos, depois na sequência nós vamos explicar melhor. Mas vamos lá. A base do radicando permanece na base da potência. Então, aquilo que for a base do radicando, o que é o radicando? É aquela parte que fica embaixo do sinal de raiz. Permanece na base da potência. O índice da raiz, qual é o índice da raiz? Nesse exemplo aqui, o índice é o 5, aquele 5 lá. Será o denominador do expoente. Por que nós estamos falando do expoente? Porque o expoente ele é fracionário. Então ele tem numerador de cima e o denominador que é o de baixo. E o expoente do radicando, quando houver, né? Quer dizer, sempre vai haver. Se não tiver aparecendo é porque ele é 1. Será o numerador do expoente. De um modo geral, a situação é essa aqui, ó. Veja só, aqui nós temos o sinal de raiz, né, que se chama radical. Isso que está aqui embaixo é o radicando. Então, esse radicando tem uma base A, que é a base da potência. E agora, veja só, vou pegar aqui a canetinha amarela para mostrar para você, ó, o índice da raiz, o índice. Quem é o índice? É o N. O N vem aqui para baixo, ó, no denominador, ó, no denominador. Agora eu vou pegar uma caneta de outra cor, pegar esse azul calcinha aqui, e você vai ver que aquilo que é expoente do radicando passa lá para o numerador da fração, tá bom? Sempre assim. Qualquer situação que você tenha, é assim que você vai resolver. Você vai passar, a base vai ser a mesma, o que tiver aqui em cima vai aqui embaixo, ou não, o que tiver aqui fora vai aqui embaixo, o que tiver aqui dentro, no expoente, vai em cima. Professor, e se fosse assim, por exemplo, raiz quadrada de 2? Que aqui não tem nada e aqui não tem nada. Quando isso acontecer, esse m é 1 e esse n é o 2. Então, raiz, por exemplo, raiz quadrada de 3 é 3 elevado a 1 sobre 2. 3 elevado a meio, tá bom? Vamos a mais um passo aqui. Vamos ver aqui, ó. Nesse caso, como que nós estamos vendo aí, ó, o radicando, aliás, o denominador é raiz quíntupla, ou raiz de índice 5 do y. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar esse raiz quinta de y numa potência em que a base, olha lá, a base continua y. O que está fora vem para baixo. E o que está dentro, que você não está vendo ali, que é o 1, vai para cima. Tá bom? Então, olha, nesses casos, então aqui está feita a transformação. Né? Agora, durante a aula, vocês me disseram, não entendemos aquele número 4 que apareceu ali. Né? Eu vou tentar explicar como é que surge esse número 4 lá na explicação da professora. Nesse caso aqui, ó, nós queremos obter o expoente 1. Nós queremos obter o y com o expoente 1. Pois qualquer número elevado a 1 é o próprio número. Então, se eu conseguir escrever aqui, né, obter aqui y elevado a 1, y elevado a 1 é y. Como vamos multiplicar as potências? Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo. Sempre vai multiplicar em cima e embaixo. Lembramos que devemos somar os expoentes. Quando eu multiplicar o y elevado a 1/5 por y elevado a um certo número, o que nós queremos? Teremos que esse resultado, essa fração, mais a fração do que virá aqui, deve dar 1. Né? Então, logo se usarmos o expoente 4/5, então aí apareceu 4 aqui, ó, que a professora citou lá, né? Se usarmos o expoente 4 sobre 5, ao somar com 1 sobre 5, obteremos 5 sobre 5, né? Que 4/5 mais 1/5 dá 5/5, que é igual a 1. Bom, tá meio confuso? Vamos tentar fazer isso aqui agora. Então, continuando. Aqui nós já temos, né? O x elevado a y sobre x sobre y elevado a 1/5. Muito bem. Tá aqui, ó, a mesma coisa, só copiei aqui. Então, por que eu vou multiplicar? Eu vou multiplicar em cima e embaixo
por y elevado a 4 quintos, a 4 quintos. E por que é 4 quintos? Porque olha só o que vai acontecer. Em cima é só multiplicar, continua multiplicando. Mas embaixo, veja só, embaixo quando eu multiplicar y elevado a 1 quinto por y elevado a 4 quintos, olha lá o 4 que ela falou lá. Veja o que vai acontecer aqui. Ó. Na parte de cima continua a mesma. E na parte de baixo vai ficar y, isso é propriedade de potência, né? No produto de potência, mantém a base e soma os expoentes. 1 quinto mais 4 quintos. Mas quanto que dá 1 quinto mais 4 quintos? Ó, dá 1, né? Então vai ficar y elevado a 1, que é o próprio y. Então está aqui a resposta, depois de termos feito esta situação toda aqui. Professor, mas ela não falou nada de 4 quintos, nem de... É verdade, ela não falou, então por isso que você também não entendeu bem. Tá? Eu acho que faltou naquela aula essa explicação aqui. Então, professor, mas vai ser sempre assim essa complicação? Não, não vai. Veja só, o que é y elevado a 4 quintos? Ora, é raiz quinta de y à quarta. Né? Raiz quinta de y à quarta. Então, a gente poderia ter feito isso de cara, né? Multiplicar por raiz quinta de y à quarta em cima e raiz quinta de y à quarta embaixo. Olha aqui, ó, raiz quinta de y à quarta em cima e embaixo, né? Em cima continua assim, ó, raiz quinta, né, de y à quarta. E embaixo você já pode colocar o y direto aqui, né? Então é mais fácil fazer isso, mas você vai ter que lembrar o seguinte, ó, o que vai acontecer? Se aqui é raiz quinta de y, então vamos ter que multiplicar por quanto? Por raiz 5 de y elevado a quanto? A um número menor que esse. Sempre assim, elevado a 4. E vai mais rápido ao final. O próximo exercício é do mesmo caso. E aí você, imagino eu, vai ver que vai ser mais fácil fazer. Mas eu achei que eu precisava explicar o porquê que aparece aquele 4 lá, né? Vamos agora no próximo exercício, que é muito semelhante. Muito bem, esse exercício é semelhante ao exercício B. Mas veja que no exercício B, nós tivemos que multiplicar os termos da fração, no final das contas, multiplicamos por isso, raiz quinta de y à quarta. Assim, podemos, nesse caso agora, multiplicar por raiz cúbica de b ao quadrado. Mas não estou entendendo, professor. Bom, vamos ver aqui, ó, acompanhe os cálculos. O problema é esse, ó, a sobre a raiz cúbica de b, né? Então, veja só, nós teremos que multiplicar, aqui que está o pulo do gato, que apareceu 4 lá, e você vai tentar fazer isso, que eu vou fazer aqui agora, que eu vou mostrar aqui agora, sempre que aparecer uma raiz em que aqui não é 2. Aqui não adianta você multiplicar por raiz cúbica de b, não vai dar certo. Você tem que seguir o que eu estou falando aqui, ó. Então, veja só, você vai pegar o de baixo aqui, vai fazer tudo, copiar tudo igual, só que no B aqui, ó, você vai colocar um número, um expoente, que é uma unidade menor que esse. Então, uma unidade menor que 3 é o 2. Mas, professor, por que lá ele pôs 5? Pôs 4? Porque 4 é uma unidade, é menor do que essa, ó. Lembra? Que era a raiz quinta de y. Então, por isso que foi y à quarta. Como aqui é b ao quadrado, raiz cúbica, não é 5, é 3, então aqui só falta 2. Bom, e agora, o que eu faço? Você vai direto, né? Você vai fazer o seguinte, em cima, você só junta os dois de cima. E embaixo, se você quiser, você já pode pôr o b direto. Eu não pus o b direto só para mostrar para você da onde que vai aparecer o b. Presta atenção aqui, ó. Raiz... produto de raiz, você vai ter que pegar, como elas são iguais, o índice é igual, vai ficar, eu vou pôr aqui com caneta, vamos ver aqui uma caneta amarela aqui, veja só, raiz cúbica, parece que é um 3 aí, tá? De b, vezes raiz cúbica de b ao quadrado. Então, nessas condições,
a resposta vai ser assim, ó, a raiz cúbica, ela mantém, tem que ser igual, e ela mantém. E aqui embaixo vai ficar b vezes b ao quadrado, né? Aqui é quadrado, não é isso? Então b ao quadrado. Mas quanto que é b vezes b ao quadrado? É b ao cubo. B ao cubo. Ah, legal. Então, mas aí corta esse com esse, é uma propriedade. Sobra quanto aqui? Sobra b. Por isso que eu já pus b direto aqui, ó. Eu não fiz essas contas aqui. Não, eu vou mostrar aqui com a lanterninha. Eu não fiz essas contas aqui. Vendo que aqui, ó, aqui é 3, aqui é 3. E b vezes b ao quadrado vai dar, aqui é 1, 1 mais 2, 3. Vai ficar 3 lá fora, como aqui, né? 3 lá fora. Aqui, ó, 3 lá fora e 3 lá dentro. Então corta esse com esse, amplifica, né? Só sobrando o b. Então não é tão difícil fazer isso. Lembrando só que o pulo do gato está aqui, né? Quando aqui é 5, você multiplica por raiz daquele mesmo índice, A, B, C, tal, Y, elevado a 4. 1 a menos do que esse. Como aqui era 3, nós pusemos aqui embaixo 2. Acho que não é tão difícil. Reveja aí quantas vezes for necessário o vídeo, que vai ser longo, né? Mas enfim, vamos embora. O exercício D é outro caso já. No exercício D e E, eles são do seguinte caso. Se existir uma soma ou diferença no denominador, envolvendo números irracionais, devemos multiplicar ambos os termos da fração, ou seja, o de cima e o de baixo, pelo conjugado do denominador. Professor, não sei o que é conjugado. Então vamos mostrar aqui para você. Lembre-se, o conjugado de A mais B é A menos B. É muito simples. Então, uma expressão conjugada é só troca o sinal do meio. Ó. A mais B é A menos B. Professor, mas e qual é o conjugado de A menos B? É o A mais B. É só trocar o sinal. Quando é mais, põe menos. Quando é menos, põe mais. É muito fácil, né? Terceiro colegial, nem vou me deter mais aí. Então, nós temos que multiplicar o de cima, que é esse de cima, e esse de baixo, pelo conjugado do de baixo. Qual que é o conjugado desse aqui agora? É raiz de 5 menos raiz de 3. Simples assim, né? Então, é por ele que nós vamos multiplicar, ó. Raiz de 5 menos raiz de 3, raiz de 5 menos raiz de 3. Mole, mole, né? Se aqui é mais, você usa menos. Em cima e embaixo igual. Bom, na parte de cima, é só por fazer o menos 7, tá aqui, ó. Vezes, é só colocar um parênteses aqui, né? Porque é menos 7 vezes raiz de 5 e menos 7 vezes menos raiz de 3. Mas nós nem vamos desenvolver isso aqui, que não é o objetivo da aula agora. Então deixa assim mesmo, do jeito que está. Menos 7, que multiplica a raiz de 5 menos a raiz de 3. Não vai pensar que aqui vai dar raiz de 2 não, hein? Não dá para fazer isso aqui não. E na parte de baixo vai ficar o raiz de 5 mais 3 vezes o seu conjugado, né? Vezes o seu conjugado. Bom, de uma forma mais simplória, nesses casos aqui, vai resultar só no seguinte, ó. Em cima continua igual, e embaixo fica 5, não, raiz de 5, 5, e menos 3. Sempre menos aqui, tá? Ah, professor, não estou entendendo por que dá isso. Então vamos explicar aqui por que dá isso, ó. Quanto que dá? Temos que distribuir, né? Quanto que dá raiz de 5 vezes raiz de 5? Dá raiz de 25, que é 5. Ó, o resultado eu vou por aqui. 5, aqui. 5. Esse primeiro aqui. Quanto que é raiz de 5 vezes menos raiz de 3? É menos raiz de 15. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. E raiz de 3 vezes raiz de 5? É mais raiz de 15. Mais raiz de 15. E quanto é o último? Raiz de 3 vezes menos raiz de 3 é menos raiz de 9, que é menos 3. Esses dois aqui cortam, ó, porque são iguais, sinais diferentes. Vou pegar aqui a lanterninha para ir explicando. Esses dois aqui nós cortamos porque eles são iguais, sinais diferentes. Então só sobra 5 menos 3, e 5 menos 3 é 2, né? Está aqui a resposta do exercício D. Então, espero que você tenha entendido que nesse caso, por isso que eu disse que os casos não são iguais, né? Eu acho que isso não ficou claro lá com a professora,
não explicou, não teve tempo, talvez, não se deu conta que tinha que explicar o que é conjugado de um número. O exercício E é a mesma coisa, é também com adição aqui no denominador. Então vamos fazer mais rapidamente, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então vamos lá. Temos que multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado desse. Você já entendeu o que é conjugado, é só copiar isso aqui, só que em vez de mais, pôr menos, em cima e embaixo. Na parte de cima, é só pegar o menos 8 e fazer ele multiplicar por esse parênteses aqui. E na parte de baixo, olha lá, um conjugado multiplicado por um número, uma expressão multiplicado pela expressão conjugada, dá, cadê? Vamos lá, dá só o 7 menos o 3. Aliás, essa parte aqui, essa fase, se você não quiser, você nem faz. Você já sabe que vai ser 7 menos 3. E 7 menos 3 dá 4. Está aqui a resposta do exercício E. Espero que você tenha aprendido todas essas coisas aí. Um grande abraço, tudo de bom. A gente vai tendo contato assim que possível.